abrindo as atividades. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a conquista de mulheres dentro da nossa instituição. Pela primeira vez na história da OAB, nós temos uma mulher na presidência e na vice-presidência. No Brasil e aqui na OAB Bahia nós estamos fazendo história. E eu trago aqui nossa presidenta Daniela Borges, nossa vice-presidenta Cristiane Gurgel, para a gente conversar um pouquinho sobre como foi esse processo até a chegada aos dois mais importantes postos da OAB, ocupado agora por duas mulheres. Então, Dani, como é que foi esse processo de construção dentro do sistema OAB, né, da sua candidatura? Foi difícil? Você encontrou obstáculos? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho, Dani, assim, que a primeira coisa para se dizer sobre isso é que hoje nós só estamos aqui porque muitas mulheres vieram antes. Vieram com desafios, inclusive, que para elas pode ter sido intransponível naquele momento. A gente sabe, né, que ao longo, né, desses 90, já quase 91 anos da OAB da Bahia, muitas mulheres desistiram da advocacia, muitas mulheres não tiveram visibilidade em relação a toda a potência e qualidade do seu trabalho. Muitas mulheres quiseram participar da OAB e não conseguiram, né? Então, essa conquista hoje é resultado dessa história, não só de quem conseguiu, porque às vezes a gente olha assim, a gente vê aqui hoje, né, vê a mim, vê a Cris, vê Dani, né, que é uma advogada, preside a nossa Comissão da Mulher Advogada, a nossa conselheira com uma história incrível. E às vezes a gente não vê, né, todas as mulheres que não puderam, que quiseram estar e não puderam. E essa construção no sistema OAB só foi possível com muita luta. É importante dizer isso. Ninguém nos deu nada, porque foi com luta, né, com luta política dentro do sistema OAB, que a gente começa com os 30% de cota, né, nas chapas, e a Bahia, inclusive, vanguarda, também com luta, né? A gente tem um grupo aqui com homens aliados, mas as mulheres lutaram, né? Nós fomos protagonistas dessa história, que pleiteou a paridade de gênero numa chapa antes de ser obrigatório. E aí, na presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada, eu tive essa honra, né, de participar da luta para que a gente tivesse uma mudança nas regras das eleições da OAB no Brasil todo, passando a tornar obrigatória a paridade de gênero, tanto a paridade de gênero como cotas raciais em todo o sistema OAB, mas com luta. Só quem viveu todo o processo para aprovação da norma que regulamentou isso no Conselho Federal sabe o quão foi difícil e o quão foi importante a nossa união. E politicamente também, né? Aqui dentro, na construção disso, dentro do nosso grupo, eu acho que a gente tem um grupo que é vanguarda, que tem muitos homens aliados, mas a gente precisa reconhecer, né, esse protagonismo desse coletivo de mulheres, porque são mulheres incríveis que foram ao longo, né, do tempo fazendo com que seja muito natural que a gente tenha tantas mulheres ocupando espaços de excelência, né, e com destaque na nossa gestão. E nessa caminhada, assim, para mim foi um presente poder juntar, né, a minha história, a história de Cris, trazendo esse marco. Cristiane Gurgel, que tem uma história também na OAB, como uma mulher feminista, uma advogada de luta pelos direitos humanos. Foi um encontro, assim, maravilhoso, que nos permitiu ter esse marco, né, na história. E eu acho que todos nós desejamos que isso já não seja mais, no futuro, uma exceção. Porque quem ainda merece destaque, né, a gente dizer, pela primeira vez na história das OABs no Brasil, uma presidente e uma vice-presidente, porque nunca teve antes. E a gente espera que no futuro deixe de ser importante marcar isso, né? São tantos homens presidentes e vice-presidentes ao mesmo tempo e a gente, né, nunca teve a oportunidade de poder estar presenciando isso. Então, resumindo, assim, eu acho que é uma história, né, de luta, de encontros, de união. As mulheres avançam no coletivo, eu acredito nisso, né? E a gente tem essa gestão linda e eu poder estar compartilhando esse momento com Cristiane Gurgel. Então, acho que, enfim, foi uma sinergia, o universo conspirou. Eu complementaria. Cris, eu queria ouvir de você, na sua narrativa, que você também contasse o que te leva a se interessar por essa parceria, se aproximar, né,
do grupo trazendo novas ideias, trazendo um olhar também crítico, unindo, né? Talvez pessoas que por muito tempo se sentiram um pouco mais afastadas da gestão passada, mas que viram razões, né, e se inspiraram em motivos para se reaproximar da OAB, né? Então trazendo muita gente nova. União, né? União, né? Foi o lema dessa campanha. União. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bacana, o que te motivou a se aproximar e a trazer essa sua experiência? Pronto, para a gente chegar nessa motivação, e eu queria complementar aqui o que Dani diz, quando a gente levanta a bandeira, né, da paridade de gênero, a bandeira de respeito à mulher, não é? A gente está levantando tantas outras bandeiras que lutam em defesa de comunidades que são exploradas, né, ao longo da história, ou são excluídas da própria sociedade. Então, só uma complementação do seguinte: esse significado que se tem hoje na história do Brasil em relação à OAB, da primeira vez ter a presidente mulher, a vice-presidente mulher e uma diretoria majoritariamente feminina, isso significa muito mais do que a história de luta de mulheres e da ocupação do espaço feminino onde deve estar. Isso daqui, na verdade, significa para aqueles e aquelas que lutam em defesa da igualdade. A gente envolve aí diversas questões, né? As questões da comunidade LGBTQIA+, a gente está levantando a bandeira também da igualdade racial, do respeito às pessoas com deficiência. Então, são bandeiras, cada bandeira dessa, de cada segmento que luta por respeito, igualdade, frente à sociedade, a gente se sente também representando. Então, assim, Dani estava falando aí, me fez lembrar que 2012, 2010, 2012, eu fui presidente da comissão de estágio, exame de ordem, e veio uma cena muito interessante. A gente, numa reunião em Brasília, eu olhei assim, né? Tinha ali uma média de 25 estados, cada um representados, 25 seccionais, cada uma representada por sua comissão, por seu presidente ou a sua presidente. E eu contei, éramos 23 homens presidentes de comissão de exame de ordem e 2 mulheres como presidente de comissão de ordem. Não quero causar aqui nenhum erro em relação a isso, mas salvo engano, era do Ceará e eu estava pela Bahia. Mas aquela cena me impressionou. E naquele momento eu disse, eu tenho que falar. Eu não sei o que, mas a voz feminina ela tem que ser posta aqui. A gente estava discutindo as questões do exame de ordem que podiam ser anuladas, etc. Eu disse, não, alguma coisa eu tenho que falar, não é? Eu tenho que colocar a voz feminina. E eu me senti ali, naquele momento, não faltou a minha coragem. Ao contrário, aquela cena, aquele grande desafio, aquele grande cenário de desigualdade, não é? Na verdade, me encheu de coragem para que continuasse. E o que me motivou, não é, a chegar novamente, a me unir, primeiro, as histórias de todas as mulheres e de todas as pessoas, não é, que estão aí à frente do sistema OAB, estavam já fazendo um trabalho belíssimo, né? Junto à sociedade, que eu acho que esse é o grande papel da ordem, e aqui é o que me encanta, esse papel da OAB, esse compromisso da OAB da porta para fora também, seu compromisso com a advocacia, mas também o seu compromisso institucional da porta para fora. Então a sociedade espera. E eu percebia que a OAB pulsava cada vez mais nesse sentido, né? De encontrar a sociedade, de dar resposta à sociedade, principalmente a esses diversos segmentos que hoje a gente tem aí levantando a bandeira de luta e de tantos desafios. E Dani, com essa história fantástica aí, que foi presidente da Comissão Nacional da Mulher, que escreveu sua história, continua escrevendo de uma forma admirável, que para mim é super
honra, embora seja muito mais velha que eu. É porque é engraçado que a gente virou, às vezes, meio Dani Cris, né? Tem gente que vira e fala pra mim, como é que você vai, Dani Cris? E com ela também, né? Então, isso é muito... É muito... Mas me chamam de Dani ou Dani Cris. É muito legal isso. Essas confusões, porque eu, como chamo Daniela também, de vez em quando o povo me dá até... Poxa, parabéns, você foi eleita presidente da... Eu falo, não, gente, é outra Daniela, mas se quiser dar aqui esse abraço, tá valendo também, tá ótimo. Agora tem uma coisa interessante que a Cris estava falando dessa reunião, né, de presidentes, que eram 23 homens e 2 mulheres. A gente observa, né, não apenas ainda nos espaços, uma presença majoritariamente masculina, na OAB essa realidade mudando em razão da paridade, mas também a questão da voz, eu fiquei pensando aqui, né, Cris? Porque tem várias pesquisas que mostram que as mulheres são muito mais interrompidas quando falam. E eu já ouvi de muitas mulheres, e eu percebo que as mulheres, elas têm muito mais, abrem muito mão mais fácil de falar. Né? Ou seja, assim, por uma questão cultural, por uma questão né? Muitas vezes as mulheres, elas estão ali naqueles espaços, mas elas... não são vozes ali que se apresentam por uma série de questões e quando se apresentam, muitas vezes elas vão se apresentar com interrupções, né? Sem necessariamente o mesmo reconhecimento de credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a importância dessa representatividade para que a gente possa construir uma outra realidade. Porque uma das coisas que eu mais gosto de contar hoje em dia é que, no janeiro do ano passado, quando a gente tomou posse, um colega estava contando que a filha dele sempre dizia, eu quero ser advogada, quando eu crescer eu quero ser advogada. E aí, em janeiro, ele vendo o movimento da nossa posse, ele disse, pai, agora eu não quero mais ser advogada, agora eu quero ser presidente da OAB. Né? Então, eu acho da importância da gente se ver nos lugares, né? Porque isso impulsiona. Então, acho que tem esse papel também, né, Cris? Sim. Vocês falavam no começo da dificuldade, né? Dos obstáculos até a gente chegar nesse momento aqui. E há 2 anos atrás, a Comissão da Mulher Advogada ela fez uma pesquisa que ouviu uma coletividade de advogadas inscritas no OAB Bahia. E uma das coisas que a gente percebeu é que, dentre as pessoas que mais pensam ou já pensaram em largar a advocacia, nós temos ali uma maioria feminina. E aí eu queria ouvir de vocês, né, e aí eu vou fazer 2 perguntas e aí vocês se dividem da forma como vocês acharem melhor para me responder. Mas eu queria saber se vocês em algum momento já pensaram em largar a advocacia. Porque eu acho que quem está nos assistindo talvez queira saber isso de vocês. Eu certamente... estudante ou recém-formada alguns anos atrás, essa é uma resposta que seria muito importante para mim ouvir, se você já pensava em largar a advocacia. E que recado que vocês dariam para uma jovem advogada que está começando agora a advogar, que certamente é a vítima mais frequente de violação de prerrogativas, de condições inadequadas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, que tipo, né, de conselho vocês dão para quem está começando? Eu estava até hoje, né, assim, refletindo, a gente está aqui no mês da mulher, e pensando e escrevendo até, assim, como ser mulher exige da gente coragem, né? Coragem para ser, para viver, né? Para existir e para resistir. Porque tudo para a gente é mais difícil, né? Eu acho que eu sou vocacionada para a advocacia. Eu não, assim, eu acho até, hoje eu fico pensando assim, tem tantas coisas interessantes no mundo, mas assim, no direito eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, assim. Eu gosto de ser parcial, de ser advogada, então assim. Mas eu tive momentos muito difíceis, né? Principalmente com a maternidade, assim. E eu também ouço, né, depoimentos de muitas mulheres nesse momento de conciliar advocacia e maternidade, o quão é difícil. Né? Então, assim, eu me lembro que Theo nasceu 27 de dezembro e eu fui contratada para fazer um parecer e eu tinha que fazer aquele parecer e Theo tinha 3 dias e primeiro filho e eu não tinha leite e eu chorava e eu falava, eu não vou dar conta, né? Porque, assim, a advocacia como profissão autônoma é muito difícil.
né? Assim, eu na época um escritório pequeno, então eu não tinha, eu tinha que fazer aquele trabalho. Então eu me lembro assim e você não dorme, né? Porque nos primeiros dias eles falam, tem que acordar de 3 em 3 horas. Então assim, eu me lembro do desespero que foi aquilo, assim, sabe? Tipo, não é possível. Bento, quando nasceu, Bento ficou, eu conto muito essa história, né? Bento ficou 3 dias na UTI. E quando eu saí, aquela coisa, né? Assim, era um processo da minha vida na época. E a lei de Murphy marcou a sustentação oral, estava 2 anos esperando a marcação desse julgamento, marcou para dia 21 de julho, Bento nasceu 14 de julho, 3 dias na UTI, cesariana, e aí, né? E lá vou eu, com 7 dias de cesariana, fazer a sustentação. Aí algumas pessoas me perguntam se Daniela, outra pessoa poderia ter feito, até poderia, mas era o meu processo, né? E assim, a advocacia pede isso da gente, então assim, não é fácil. Né, assim, mesmo, é muito difícil, né? E por isso que a gente precisa tanto de políticas e de ações que permitam as mulheres poderem exercer a advocacia e não terem tantas vezes, né, dúvidas ou se verem tantas vezes encruzilhadas, porque de alguma forma eu tenho apoio. Eu penso muito sobre isso, assim, apesar de eu ter tido muitos desafios, como muitas mulheres têm que estão aqui, né, conosco aqui presencialmente, estão aqui nos assistindo, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho minha mãe, eu tenho minha sogra, eu tenho condições de contratar uma funcionária, né, assim, mesmo no escritório, né, eu não tinha uma equipe grande, mas eu tinha ali pessoas que eu fiz, mas eu tinha, né, depois um outro escritório maior, então tem mulheres que não, tem mulheres que vão ser mães solo, né? Tem mulheres que são as únicas advogadas no processo. E a gente hoje discute o direito à suspensão dos 30 dias dos prazos no processo e tem magistrado que não quer reconhecer. A gente pede para expandir para 120 dias, quando a mulher é a única advogada no processo, e a gente ainda encontra magistrados que não percebem. Eu até me emociono porque eu imagino que isso possa significar para muitas mulheres continuar ou não continuar na advocacia. Né? Uma mulher com 50 dias de maternidade, única advogada nos processos, ela, diante de prazos, ela pode simplesmente dizer eu não dou conta. Ou, no mínimo, diminuir o volume da advocacia. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso, mas a gente também precisa agir, construir condições para que a realidade seja diferente, né? Assim, eu foquei aqui nessas questões da maternidade, porque me tocam muito, porque foram momentos muito difíceis para mim. Na OAB, eu fico pensando quantas mulheres não participam da OAB, pelo desafio que é conciliar trabalho, família e ainda por cima a OAB, que é um trabalho voluntário. Então é evidente que a gente precisa de paridade de gênero, de cota racial, porque é muito mais desafiador para a gente estar aqui. Né? Mas sem falar, não falei de assédio, né? Os desafios que muitas mulheres às vezes encontram e fazem com que elas desistam da profissão. Então, enfim. Pois é, para responder a você, Dani, em relação a isso, eu vou fazer um pequeno retrocesso da vida de estudante, né? Como mulher, e saí do interior, jovem, 17 anos, vim morar aqui, não tinha ninguém também da área jurídica. Quando Dani fala isso, também lembro da minha história. E origem simples, fui morar em pensionato. Então, pegava meu ônibus, eu sempre conto também na sala de aula essas histórias para encorajar, né? Porque são desafios que a gente enfrenta e nós, como mulheres ainda jovens, né? Não agora, mas na juventude, você fica talvez ainda mais insegura. Entretanto, vim do interior para uma capital, onde eu tinha que pegar meu ônibus, né? Encarar esses desafios, e a gente sabe pegar o buzu cheio, né? Então eu vi essa evolução, e eu digo em sala de aula, né? Porque quando a gente entra, o jovem, o estudante que pega o buzu cheio, qual é o sonho que ele tem? Que alguém levante. É um sonho de vida que aquela cadeira fique vaga e você ali, quando senta, chega em seu ponto, você nem quer sair, não é? Porque você se sente realizado. Isso me marcou, porque eu sempre pegava, na maioria das vezes eu pegava o buzu cheio. E ia para a faculdade, morava em pensionato, depois fui dividir apartamento com amigas.
E isso tudo, não é, faz parte dos seus desafios. Eu complementaria a sua pergunta do seguinte: deu vontade de largar a faculdade de Direito? Eu volto lá para trás, por conta de todos esses desafios. Eu estudava na biblioteca do Fórum Rui Barbosa, porque como eu morava com outras pessoas, era quase que impossível, né, ter sossego para estudar. E isso era uma rotina. Então, de modo que eu também, isso eu levo para a sala de aula, eu também sempre fui muito rigorosa com a escolha dos meus estágios, né? Porque sempre encarei o estágio não como uma forma de ter remuneração, mas como uma forma de aprendizagem. Aquilo da teoria você vê na prática. E isso é muito importante também, né? A gente, embora a vida às vezes faça com que você tenha que tomar decisões imediatas, mas você tem que pensar lá na frente, né? E ultrapassada essa fase, me formei muito jovem, eu tinha minhas dúvidas, mas é porque eu era uma apaixonada pelo teatro, era uma apaixonada pela arte, era apaixonada por balé clássico. Eu achava que um dos três ia ter que cair na minha A gente graça. podia ter um artista, Cristiane Gurgel, Cris Gurgel. Não iria estar aqui. Ainda bem que você não seguiu esse caminho, Cris. Pode seguir esses dois também. Pode, né? Mas deixa eu só terminar aqui. Essa, assim, me aguarde, nós duas. E ao formar muito jovem, eu me formei com 21 anos. E um fato me impressionou muito, que eu guardo até hoje, né? Porque os assédios, né, sempre existiram. Mas esse foi incrível. Eu me formei aos 21 e ainda estava com 21, mas já estava em mesa de audiência, porque eu era estagiária de uma empresa. Me formei, eles me contrataram como advogada júnior, mini super júnior. E aí, estava na Justiça do Trabalho, subindo e descendo minhas escadas com aquela quantidade de pastas. Processo físico na época. Físico, né? Pior que nada, nem pensar em digital. Aquilo me dava uma dignidade, carregar aqueles processos, subir, descer, nada de sapato alto, porque eu não podia esperar elevador. Eu fazia 4 audiências numa manhã, então eu tinha que ter rapidez subindo e descendo as escadas. Mas eu estava começando, eu devia ter aqui, sei lá, 6 meses de formar. Eis que um advogado me para e diz assim: doutora, opa, será que sou eu? Não, mas tudo bem. Pois não, doutora. Tenho acompanhado sua trajetória na advocacia. Isso é incrível, eu não comecei há 6 meses, mas tudo bem. Aí ele fez: seu advogado é incrível, parabéns. Vamos para o meu escritório. E aí você percebia, né, todo um assédio por detrás daquilo. E naquele momento eu poderia desconfiar ou ter insegurança com minha própria capacidade, né? Então, esse é um aspecto assim que eu chamo a atenção da juventude feminina advogada, em que pode passar por esses momentos de insegurança e que você ali fica: pô, ele está realmente falando a verdade? Eu mal comecei a advogar, tenho 6 meses de advocacia, já sou essa advogada brilhante, com uma trajetória incrível, que recebe uma proposta fantástica para um escritório, né? Fantástico, enorme. Isso não está legal, isso não está bem. Deixa eu segurar a minha onda e continuar caminhando. E o que dizer para a jovem advocacia feminina que passa por esses desafios é que não sofra sozinha, né? A gente tem um órgão de classe, uma instituição como a OAB, mais de 100 comissões, com 2 comissões da mulher, Comissão da Mulher e Comissão da Mulher Advogada, tem a Comissão da Jovem Advocacia, então tem a ouvidoria. A ouvidoria então, da mulher. Temos a ouvidoria da mulher. Nós temos, na verdade, um órgão, uma instituição que abraça, que acolhe, né, todas as mulheres e que acolhe as advogadas, inclusive as jovens advogadas. Nós temos esse privilégio. E ainda jovem na advocacia, eu
fui procurar a OAB. Eu tive essa luz e lá encontrei um lugar de servir a classe e ser servida também. Isso foi muito importante. Eu bati na porta da ordem. Não abriram a porta da ordem. Eu fui lá, me apresentei, disse: quero participar da Comissão de Direitos Humanos, ainda muito jovem. E aquela instituição parecia me abraçar e me acolher. Então é essa boa lembrança que eu carrego e essa mensagem que eu passo de que a ordem pode sim lhe acolher. Você fala, né, em acolhimento, e eu lembro, Cris, que minha primeira aproximação com a OAB, logo recém-formada, foi quando eu sofri violação de prerrogativas, né? Eu precisei buscar a OAB, encontrei ali um ambiente seguro, me senti acolhida, e desde então, de alguma maneira, eu tento me dedicar. A gente sabe que as atividades da OAB são atividades voluntárias, gente. Então, não são atividades remuneradas. Então, quem atua dentro da instituição, atua porque tem um sonho de, através da instituição, trazer melhorias, não apenas para a classe, mas para a sociedade. E é sobre isso que eu queria que a gente falasse agora, para a gente encerrar esse breve encontro, né? Quais são... Eu sei que a gente já conquistou muita coisa, eu sei que vocês duas na presidência e vice-presidência da OAB Bahia representam uma conquista, mas olhando para frente, já que falamos um pouquinho do nosso passado institucional aqui, olhando para frente, para as novas gerações que virão, né? Para daqui talvez a mais de 90 anos. E aí eu vou direcionar para cada um essa pergunta também. Qual seria, Dani, o seu sonho dentro da sua instituição, dentro da OAB? Qual é o seu maior sonho? Como é que você quer nos ver enquanto instituição, enquanto um coletivo de advogadas, daqui a mais de 90 anos? Qual é o seu principal sonho? Eu acho que, assim, eu tenho sonhos, mas também, assim, são sonhos já muito imediatos. Eu espero que a gente não precise esperar 90 anos para ter algumas coisas pelas quais a gente já vem trabalhando, né? Eu acho que a gente precisa ter uma clareza, assim, na afirmação e na compreensão de que existem violação de prerrogativas que se dão num contexto de gênero e criar mecanismos, né? A gente está agora com a procuradoria, um cargo de procurador adjunto para tratar especificamente de ações para esses casos, né, de violação de prerrogativas com perspectiva de gênero, para que a gente possa efetivamente ter uma equiparação da advogada autônoma a uma advogada seletista, no que se refere a um direito de exercer a maternidade ali, pelo menos com 120 dias, né? O mínimo que a gente poderia, assim, pensar, porque hoje o prazo que está na lei são 30 dias, ou seja, que a gente possa construir, isso eu estou falando do agora, né, que eu espero que a gente já trabalhe para pensar sobre isso, mas que a gente possa efetivamente ter a mesma remuneração que os homens. Eu acho interessante que uma vez eu estava participando de uma roda de conversa, assim, e aí a entrevistadora, assim, perguntava, como tem diferença de remuneração? E aí eu me lembro muito, porque eu olhando de fora, ela dizia assim, não, lá no escritório a remuneração para advogado e advogada é a mesma coisa, é o mesmo valor. Mas aí mais para frente na conversa, ela dizendo, eu sou sempre a última a sair. Eu saio às vezes, todo mundo sai às 6 horas e eu saio às 8, às 9, Cris aqui, que é advogada trabalhista. Significa que está ganhando a mesma coisa, Cris? Você está trabalhando mais horas para ganhar a mesma coisa? Claro que não. Claro que não. Né? Então, é importante que a gente tenha a mesma remuneração efetiva e que as mulheres possam participar do OAB sem tanto sacrifício também, né? Porque como é um trabalho voluntário, é muito mais fácil hoje para os homens se inserirem do que para as mulheres. Mas eu terminaria lhe dizendo o seguinte: eu ouço demais as mulheres dizendo assim, Daniela, eu não sei como é que você consegue, você é advogada, você é professora, você tem 2 filhos, um de 6, um de 9, casada e ainda é presidente do OAB. E aí as pessoas fazem os elogios considerando sacrifícios.
né? E hoje eu estava num evento, enfim, no mês da mulher, mais cedo, e a pessoa ela falava assim, qual é a fatura que a gente paga? Eu, Cristiane, você, todas as mulheres que estão aqui, aqui presentes, nós pagamos uma fatura muito alta para estarmos onde estamos, né? Assim, são muitos sacrifícios. Então, eu desejo que daqui a 100 anos, para uma mulher poder ocupar o espaço que ela quiser, para ela poder exercer a profissão que ela quiser, para ela poder ser mãe, para ela poder ser e existir, isso não venha necessariamente com tantos sacrifícios, né? Que a gente possa viver isso de uma forma plena e sem tantos sacrifícios. Com certeza, né? E você, Cris, me conta em sala de aula, qual é a mensagem que você deixa, né, para esse jovem estudante que ainda está pensando se quer advogar, se quer estudar para concurso, né, se quer largar tudo e fazer teatro. Qual é o teu conselho com relação a essas novas gerações, né, de estudantes de direito? Que busque a felicidade. Porque se há um propósito de cada um e cada um de nós, é a felicidade. E eu digo sempre para todos e todas os estudantes, quando a gente se encontra semanalmente, procure aquilo que vai lhe fazer sorrir. Porque é o seu trabalho, é o seu labor, é metade de sua vida. Eu tive uma aluna uma vez me perguntou assim, professora, por que você sempre chega sorrindo em sala de aula? Às 7 horas da manhã você dá um bom dia com o maior sorriso. Isso é sobrenatural. Aí eu respondi para ela, porque o meu propósito todos os dias é, pelo menos em algum momento do dia, eu dar um sorriso e eu quero estar feliz com o que eu faço. Eu amo tanto entrar na sala de aula que eu digo, hoje vai ser meu primeiro sorriso. E meu bom dia sempre será sorrindo. Então, para esses jovens, essas jovens, né, e para todas e todos esses jovens que buscam agora o que é que eu vou fazer, o que é muito natural, não é? Essa dúvida, quero ser o quê? Vou fazer o quê? Né? Deixa seu coração falar. Né? Deixa a sua alma se abrir, independente do que se vai ganhar mais ou menos ali. Nada paga a felicidade, nada melhor do que o sorriso. Você acha que esse trabalho voluntário que a gente faz aqui diariamente, eu diria até diuturnamente, é só amor? Não tem outra justificativa, senão muito amor. E amor à causa e às causas. Sim. E nessa mesma pegada do que eu penso no futuro, que eu imaginaria, porque eu achei essa pergunta fantástica, eu estava torcendo para você fazer para mim também. E aí, eu disse, caramba, a gente está fazendo aqui 90 anos, né? Casa da Liberdade, fazendo 90 anos com a presidente e a vice. Mulheres, né? Uma diretoria majoritariamente... Esmeraldinha Oliveira, nossa secretária-geral maravilhosa. E tanto uma nossa referência, né? A nossa referência, a minha referência no sistema OAB, lá atrás, Esmeralda, minha referência. A gente celebrando isso. E que bom! E que bom que a gente está construindo isso. E como isso me conforta e como isso me faz bem saber que eu sou a pedrinha, uma pedra nesta construção. E que venham construir também. Venham construir. Que essas pessoas que lá atrás construíram para que nós aqui pudéssemos estar, né, tiveram sobretudo amor para doar. E lá na frente eu espero, né, claro, estarei em outra dimensão, mas em algum lugar assistirei, na fé, que um dia a gente não precise, né, falar mais sobre crime de racismo. Porque esse maior ódio que é o racismo, ele não vai mais ser natural, não vai existir. Que a gente não precise falar mais em violência à comunidade LGBTQIA+. Que a gente consiga evoluir isso, não só no direito. O direito, ele contribui, mas tudo depende aqui do nosso trabalho, também cada um de nós, diuturnamente. Que a gente respeite mais as pessoas
com deficiência física e compreenda que cada um e cada uma tem o seu lugar. E que a gente não precisa mais de paridade, falar de paridade, nem de cotas, porque, enfim, reconhecemos que somos todos e todas iguais. Então, isso é o projeto, imagino que de algum lugar dessa dimensão universal eu consiga ter o prazer de ver isso. Acredito que a gente chegue lá, né? Sem dúvida alguma, a gente está trabalhando para isso. Agradeço aqui a nossa presidenta, Daniela Borges, nossa vice-presidenta, Cristiane Gurgel. E a gente lhe agradece por esse bate-papo maravilhoso. Agradece a Daniela Portugal. Repórter por um dia. Aqui na OAB Bahia. Mas é importante, né? Nesse mês da mulher, a gente está destacando esse processo histórico de construção, né? Demarcando que essa é a primeira vez na história da OAB no Brasil que nós temos simultaneamente uma mulher na presidência e uma mulher na vice-presidência simultaneamente. Então, estamos aqui dentro de um capítulo histórico, né, paradigmático, e que isso inspire essas gerações futuras e que inspire a advocacia a se doar para também trabalhar aqui gratuitamente, para que a gente consiga superar coletivamente os obstáculos, né, que nos desafiam. E esse processo é um processo que se materializa num convite, né, para cada uma e cada um de vocês que está aqui nos assistindo a acompanharem as nossas atividades do mês de março, participarem dos nossos eventos e se aproximarem aqui da OAB Bahia. Muito obrigada, gente. Então, vamos procurar saber da agenda e acompanhar essas atividades. Muito obrigada a vocês.